Ranger tá no corredor da morte. O outro matou o colega de quarto com a espada. Um dos atores que fez um Power Ranger quase foi morto na frente de todo mundo durante o evento. E isso tudo que eu falei que é só o começo, tá? Porque a lista de coisas horríveis envolvendo esse programa é tão grande que os próprios fãs deram um nome pra isso. Eles chamam de a maldição dos Power Rangers. E cara, sinceramente, depois de tu ouvir tudo, tu vai entender o motivo, tá? Ah, eu gosto de Power Ranger. Eu queria agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigado, Retropixels. Muito obrigado, Luke, que renovou o membro. Tamo junto. E muito obrigado ao Paulo Lima, que virou um novo membro. Vamos lá, isso aí, Garela. Né? Os Power Rangers estrearam em 1993. E a ideia era simples, né? 5 adolescentes viram super-heróis e eles lutam contra a Rita Repulsa. E sim, isso aqui era pra ser adolescentes. O elenco original... É igual a Velozes e Furiosos, cara. Austin St. Jones, o Ranger vermelho. Walter Jones, o Ranger preto. O cara tem o molho, fi. Johnson, a Ranger rosa. A Tai Trang, a Ranger amarela. O David Ost, o Ranger azul. E depois entrou o Jason David Eu só Frank, sei o nome dele. Verde, né? Que o cara virou o Só. personagem Eu mais só sei popular o da nome franquia dele. inteira. Inclusive, é o meu favorito. E, cara, o Foda. programa bombou num ponto que os caras estavam vendendo... Cadê os que roubam a mais cabecinha? de 1,6 bilhão de dólares só em boneco, só com brinquedo. Não é Que milhão, é bilhão, isso? com B. Só que, cara, apesar de Caralho, toda essa pai. grana, os atores estavam ganhando ali uma miséria. Era tipo 600, 730 dólares por semana. E isso sem descontar os impostos. Fora isso, a produção não tinha sindicato, né? Então, os caras praticamente não tinham nenhuma proteção. Ou seja, eles trabalhavam um monte de hora e eles mesmos E faziam uma foda-se cena de vocês. luta. E pra piorar, como eles assinaram um contrato cedendo os direitos de imagem, o rosto deles estava em todo brinquedo, tava em toda lancheira, em camisa. Só que eles não estavam recebendo um único puta mais por isso. É muita sacanagem, cara. Os caras estavam faturando na casa do bilhão e os atores estavam recebendo essa micharia. E tinha mais coisa podre nos bastidores. Paia, Por exemplo, paia. o David Ost, que era o Ranger azul, o cara era gay, né? Aliás, ele é gay. E segundo ele, a produção ficava chamando ele de uns termos homofóbicos o tempo todo. E era Paia também. Era gente da equipe, era todo mundo. Todo mundo ficava Paia falando, fazia cara. isso também. E ele aguentou isso durante vários anos, até que chegou um dia que no meio da gravação, o cara simplesmente saiu. Ele fugiu da gravação e não voltou Essa mais. história, Ele falou que filho, depois tem disso que fazer. ele tentou fazer terapia pra ver se ele parava de ser gay. E hoje em dia ele tá bem, né? Ô, Ele coitado. como um homossexual assumido e tal. Mas, cara, é muito louco tu pensar que isso aqui aconteceu nos bastidores de um programa pra criança, um programa infantil. Fora isso, teve a vez que a Tai Trang, a Ranger amarela e os outros membros do elenco original pediram pra ganhar uma merrequinha a mais, né? Afinal de contas, os caras estavam merecendo, né, velho? As crianças só compravam os brinquedos porque tinham o rosto deles ali. E a resposta que a produção deu pra eles, cara, foi a seguinte: até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz. E a volta baixa do sofá, não volte mais aqui, a gente vai ver baby, escafeda-se Muito e bom. saia logo daqui. E beleza, Eu até que patroei as pode crianças. até usar o argumento de, ah não, cara, os caras só tinham uma produção ruim. E sim, realmente, eles tinham uma produção de merda. Só que agora que a gente vai... Mas era uma começar a merda parte muito da boa, história, fi. Em 2000, o Robert Maidenham, que era um cara que fazia a voz do Zordon, que era aquele mentor dos Rangers, morreu de um aneurisma no coração. Ele tinha 43 anos. Em 2001, o Eric Frank, o irmão do Jason David Frank, o Ranger Verde, morreu com 29 anos. Inclusive, o Eric até chegou a aparecer no programa, ele fez o irmão do personagem. Nem sabia. do Jason. E a causa da morte foi listada como personagem de boa, né? especificado. Então, até hoje ninguém sabe exatamente o que foi que rolou com ele. No mesmo ano, em 2001, a Tai Trang, a Ranger amarela original, morreu num acidente de carro. Ela estava com os amigos numa estrada da Califórnia e o carro acabou perdendo o controle e caiu de um penhasco. Ela tinha 27 anos. Do penhasco. Cara, a história dessa mulher aqui, antes dela virar Ranger, é bizarra. Puta ela merda. Foi pro Vietnã de barco quando ela era criança e durante a viagem ela ficou tão doente que os outros refugiados estavam sugerindo pra mãe dela que Mata. jogasse ela Mata no essa mar. criança. Infelizmente a mãe dela não fez isso, né? E quando elas chegaram nos Estados Unidos, a porra. Tai Trang cresceu, começou a treinar artes marciais e ela pegou o papel da Ranger amarela e fez 80 episódios até que ela morreu com 27 anos. Uma das amigas dela que tava no carro Caralho, inclusive, chegou a ficar paralisada do pescoço pra baixo e ela contou que o carro capotou umas 4, 5 vezes e ela foi arremessada pra fora pela janela. Quando ela acordou no hospital, ela ficava perguntando todo santo dia se a Tai tava viva. Mas a lista de tragédia vai continuar ainda, tá? O Richard Genel, nem sei se é assim que fala o nome dele, mas é o cara que fazia o Ernie, que era o dono daquele lugar ali onde os Rangers Lembra? mais de boa, né? Ele morreu de um ataque cardíaco em 2008, quando ele tinha 47 anos. A Peter Rutter, que Cara, ninguém era a aposentou, Ranger porra. branca do Power Ranger Força Mística, morreu com um tumor no cérebro em 2010. O Edward Lawrence Albert... Caralho, galera, ninguém aposentou no bagulho. Morreu de câncer de pulmão quando ele tinha 55 anos. Então assim... Tá quase. Power Ranger, né? Se eu Caralho, parar por velho. aqui, eu acho que já é bizarrice Eu queria ser Power suficiente. Ranger, mas agora eu não quero mais, não. Que a gente
gente entra na parte pesada de verdade, porque não é só de gente que morreu. A gente tem aqui, por exemplo, ex-Power Rangers que mataram pessoas. O Skyler Dillion, teve um mesmo, é isso eu esse lembro. camarada aqui que apareceu como figurante num episódio de Power Rangers em 1994. Figurante 1. Um papel minúsculo, acho que ele nem deve ter recebido crédito por isso. Só que o que esse cara fez aqui, cara, eu tenho quase certeza que talvez seja a coisa mais pesada que tem nesse vídeo. Em 2004, um casal chamado Thomas e Jack Hawks botou o iate deles para vender e o nome do iate era Well Deserved, que é algo como bem merecido. E eles tinham se aposentado, eles passaram 2 anos viajando de barco e agora eles queriam vender o barco porque eles tinham um neto e eles queriam ficar mais próximo da família. E aí o Skyler viu esse anúncio e fingiu que queria comprar o barco e ele apareceu com a esposa grávida dele e filho pequeno pra parecer gente de família, né? Nossa. Só que no dia do passeio de teste, ele levou 2 cúmplices juntos. E aí, quando eles viram que tava em alto mar, eles dominaram o casal, amarraram os dois, taparam os olhos dele, a boca com fita, forçaram eles a assinar um documento passando o barco pro nome do Skyler, pegaram E o maluco era um Power Ranger. o casal nele, não, e figurante. o cara vivo no mar. Eu falei que era pesado. Até hoje o corpo do casal nunca foi encontrado. E aí em 2005, eles também descobriram que o Skyler não tinha só feito isso com um casal, né? Ele também tinha matado outro cara antes. Ele pegou $50 mil do cara e matou ele no México. E o Skyler foi condenado à pena de morte em 2008. Ele tá no corredor da morte até hoje na Califórnia, só que como o estado parou de executar pessoas, então ele vai ficar aí. Praticamente como se ele tivesse numa pena perpétua. O cara vai passar o resto da vida na cadeia. E passando pro próximo Power Ranger, você que conhece, tá? O nome dele é Ricardo Medina Jr. Esse cara que fez o Power Ranger vermelho. Esse aí eu lembro do que aconteceu. Esse eu lembro. O outro eu menti. Falei merda. E aí em 2015, ele e um colega de quarto, o Joshua Sutter, eles tiveram uma briga por causa da namorada do Ricardo. E segundo o Ricardo, o Sutter tinha arrombado a porta do quarto dele. E o Ricardo foi lá no susto, pegou uma espada que é tipo uma espada daquelas medieval. Pegou uma espada, tipo uma espada. Acabou que o cara não resistiu. E em 2017, esse aí eu lembro. o Ricardo se declarou culpado e ele tomou 6 anos de prisão. E agora a gente chega na parte do Jason David Frank, o Ranger Verde, o cara mais famoso de Power Rangers. Em 2017, inclusive foi no mesmo ano que o cara lá do Força Selvagem foi preso. Mas enfim, em 2017 ele tava num evento de cultura pop lá em Phoenix, no Arizona, que era a Phoenix Comic Con. E um cara chamado Matthew Sterling, de 31 anos, chegou no evento ali com a escopeta, 3 pistolas carregadas, faca, spray de pimenta, estrela ninja, colete à prova de bala. O cara tava armado com a guerra. E depois a polícia descobriu que esse cara tinha um lembrete no celular dele pro dia do evento, que era um lembrete que dizia assim: matar JDF. Ou seja, o maluco botou um alarme pra lembrar dele matar o Power Ranger. Vai que ele passa o horário. Que ele era o justiceiro da Marvel na vida real. Só que, cara, mesmo com esse arsenal inteiro, o cara foi preso antes dele chegar perto do Que bom! Tudo porque o amigo dele viu as ameaças na internet e avisou a polícia. Ainda bem, pelo menos isso. E aí o cara foi lá e pegou 25 anos no hospital psiquiátrico. O Jason, na época, falou que ele até perdoava o cara e que aquilo ali não ia mudar a relação dele com os fãs, né? Não tem como não gostar desse cara, né, velho? Já em 2019, o Poa Magaziva, o Ranger Vermelho de Power Rangers Tempestade Ninja, eu acho que esse aqui foi o Power Rangers que eu mais assisti, o cara tirou a própria vida. E vale lembrar que 15 dias antes ele tinha sido condenado por violência doméstica contra a própria esposa. E já em novembro de 2022, a gente tem aqui talvez o acontecimento dessa maldição dos Power Rangers que mais me chocou, que mais me pegou de surpresa, provavelmente o que mais me deixou triste. O Jason David Frank morreu, ele tirou a própria vida e ele tinha 49 anos. A esposa dele, a Tammy, contou que eles estavam passando por um momento bem difícil da vida deles, né? A enteada deles tinha morrido no ano anterior a isso, então isso meio que acabou com a família e eles se separaram, eles tentaram voltar e eles estavam no fim de semana juntos quando isso aqui aconteceu. A Tammy falou que eles foram num evento e eles ficaram até tarde, e eles voltaram pro hotel e eles estavam conversando até que ela desceu pra pegar um lanche no lobby e ela ficou fora uns 10 minutos. E aí quando ela bateu na porta, ele não atendeu, ele já tinha feito. Ela falou que ele tava lutando contra uma depressão fazia um tempo, só que ele tinha vergonha de pedir ajuda porque ele não queria parecer fraco os fãs dele que basicamente viram ele ser um herói a vida inteira. Mas passando pro próximo, a gente tem aqui o Austin St. John, o Ranger Vermelho original, o primeiro líder dos Power Rangers. O cara foi preso porque ele fraudou o programa de auxílio da pandemia. Ele e mais 17 pessoas roubaram mais de 3,5 milhões
milhões de dólares. Porra! E aí ele foi lá, se declarou culpado e ele tomou só 5 anos de liberdade condicional. Tudo isso vindo de pessoas ligadas a um programa de criança. Eu não acredito em maldição, tá? Mas que loucura! É muita coisa pra uma franquia só, né? Eu acho que o Jason David Frank é o caso que mais me pega, tá? Porque o cara passou 30 anos sendo um herói pros outros e o cara não conseguiu pedir ajuda pra ele mesmo. Tudo porque ele achava que ele não queria parecer fraco. Não é isso, cara. Se tu tá passando por algum momento ruim, não precisa passar por isso sozinho, tá ligado? Pega o teu celular e liga pro CVV. O número é 188. Lá funciona 24 horas por dia. Mas é isso. Eu quero agradecer aos membros do canal. Ele fez isso porque não Tamo junto, queria rapaziada. que você acha que ele era fraco. Vídeo, é só renovar o teu membro aí, ou então